Bom dia. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse dia, gostaria de ler um texto bíblico, trazer uma mensagem em nome do Senhor Jesus. É a palavra que o Senhor me deu quando eu orava e apresentava ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra. Se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé, o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos um livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam a Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que prepararei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor me deu. E eu li desde o versículo 15, mas a palavra que o Senhor me deu foi o versículo 18. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, estamos vendo dias de tribulações, dias de luta. E eu meditava na palavra do Senhor, que os dias de luta sempre teve. Os dias difíceis sempre teve e sempre terá. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos a necessidade de crescer. Então, quando você procura crescer, há sempre um impedimento. Um dia pode ser o seu conhecimento intelectual, que não te dá a capacidade, não te dá o conhecimento que você precisa. Outra hora pode ser a sua condição financeira. Outra hora pode ser a sua família. Outra hora pode ser o seu colega de trabalho que está mais capacitado que você. E de todas as maneiras, sempre tem um impedimento. Agora, uma coisa nós temos que ter a certeza. Como diz a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 22, quando ele diz ao rei, como ele diz, as mãos do Senhor é sobre aqueles que o buscam para o bem. Então, irmãos, vamos buscar a Deus. Quando eu li esse texto aqui fala que há diferença entre o que serve e o que não serve. Sabe, irmãos, quando eu meditava na palavra de Deus nesta manhã, e eu li o texto ali de Coríntios, quando o Senhor fala sobre os que não herdarão os céus, quando o Senhor fala daquelas pessoas que não vão herdar, sabe, igreja, e nós precisamos começar a colocar o Senhor como primazia nas nossas vidas. Porque quando você lê aquele texto, você vê que a situação está totalmente fora do controle. Eu comentava na igreja há uns dias para trás, quando estávamos ainda com o templo aberto, quando estava com os cultos presenciais, e falava com as pessoas que se nós não vigiarmos, se nós não começarmos a mudar a nossa direção, a colocar Deus como primazia, a analisarmos verdadeiramente entre o que agrada a Deus e o que não agrada, entre o servir a Deus em espírito e em verdade e o servir a mim mesmo. Aí eu falava para a igreja, talvez o Senhor não vai conseguir levar 10%. E eu não estou falando da humanidade. Eu estou falando 10% das pessoas que se dizem cristão, que pegam a Bíblia, que lê, que profetizam Jesus como Salvador. Irmãos, eu sei que o amor de Deus nos salva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus nos salva, irmãos. Mas a justiça do Senhor nos condena.
Então, quando nós falamos sobre o amor, sim, somos salvos pelo amor. A misericórdia do Pai é a causa de não sermos consumidos. Mas e a justiça? A Bíblia diz que se a nossa vida, a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não herdaríamos. Ah, mas é a luta, é a dificuldade. Irmãos, o Senhor Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Mas nós precisamos colocar o Senhor como primazia. A obra de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus na frente da minha. A vontade de Deus na frente do meu bem-estar, do meu querer. O eu quero, eu posso, eu faço. Não existe diante de Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Ah, é meu sentimento. Cuidado com o teu sentimento. Sabe, eu sempre falo de algumas pessoas que eu conheço, que eu orientei, que eu aconselhei, que Deus me deu as palavras ali certas para instruir, segundo a vontade dele. E as pessoas não quiseram me ouvir. Não quiseram. Por quê? Porque aquilo que eu estava instruindo estava fora do propósito deles, estava fora daquilo que eles queriam. E hoje, conheço muitos destruídos na vida profissional, espiritual, conjugal e sentimental. Por quê? Porque não obedeceram, irmãos. Porque acham e falam abertamente, e eu não importo o que falam. Ah, o pastor Carlos é muito grosso. O pastor Carlos é considerado como grosso. Por quê? Porque eu falo a verdade. Pode ficar com raiva de mim, pode ir embora, pode até nunca mais olhar na minha cara. Mas vai chegar um dia que vai olhar e vai falar, se eu tivesse escutado, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse feito da maneira que ele me orientou, eu não estaria nessa jornada dessa maneira. Então, irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. E quando eu te oriento, quando eu falo com você, você pode ter certeza, o Senhor me cobra também, nas mesmas situações, na mesma proporção, e às vezes até mais, cobra mais de mim, pelo conhecimento. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Foi o Senhor Jesus que falou. Então, irmãos, nós temos essa obrigação de fazermos essa diferença. Quando a Bíblia diz aqui que há diferença entre o que serve e o que não serve, essa diferença tem que ser feita na sua casa, no seu trabalho, na maneira de você educar os seus filhos. Como você pode saber de algo que não agrada a Deus, mas você aceita seu filho ou sua filha viver fazendo, comportando, ou você mesmo comportando daquela maneira que você tem certeza que é abominável? Ah, pastor, porque a carne é fraca. Amém. Mas a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. Se a carne é fraca, então busca a força do Senhor em oração, em jejum. Porque quando você mal massacrar a carne, pode ter certeza, vai vivificar o espírito. E pode ter certeza, o espírito vence. Porque quando você se coloca na posição para se entregar a Deus, ele se coloca na posição para guerrear por você. Ele se coloca de pé para te entregar a sua vitória. Se necessário for, ele desce do trono de glória nas asas de um querubim e peleja a sua peleja. Peleja a sua guerra, como diz o profeta Jeremias, nesta peleja não terei voz que pelejar, eu, Senhor teu Deus, pelejarei por ti. Então essa peleja não é sua, essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Mas para isso você precisa deixar com que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus, às vezes, tem hora que machuca. Tem hora que a vontade de Deus fere. Mas eu comentava com a missionária hoje, comentar com ela hoje. Às vezes tem coisas que precisam acontecer. Às vezes tem coisa que nós não aceitamos no momento, mas ela precisa acontecer para que Deus faça algo grande. Através do que está acontecendo hoje, Deus faça algo grande lá na frente. Quando eu falava para ela, eu falava acerca de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Deus falou que se Israel não mudasse, o povo de Deus não mudasse, eles iriam cativo para a Babilônia. E foram. Por quê? Porque não mudaram. Mas ali naquele propósito, quando chegou ali na Babilônia, o propósito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego em servir a Deus, em fazer a diferença, mesmo ali no meio daquela nação pagã, o nome de Deus foi glorificado. Deus foi conhecido no meio daquela nação pagã.
Foi tão conhecido que quando chegou o tempo que rompeu a tampa do cativeiro da Babilônia, os próprios reis, Dário, Ciro, eles mesmos pegaram as coisas da casa de Deus e pegaram presentes e deram para que o povo do Senhor voltasse para reconstruir Jerusalém. Então, irmãos, quando nós vemos essa luta, essa peleja, pelejai em nome do Senhor. Confia que Deus vai te entregar a sua vitória. Mas se você ler a história, se você procurar ler na história, você vai ver a glória que Deus exerceu no meio daquele povo pagão. Por quê? Porque naquele cativeiro, na ida daquele povo ali cativo para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fez a diferença. Aquele povo viu a glória de Deus, viu que existia um Deus que fazia. Por quê? Porque a diferença entre o que serve e o que não serve. E ali Daniel se colocou na posição para fazer a vontade de Deus. E Deus o honrou. Sadraque, Mesaque e Abednego colocou à disposição do Senhor para ser queimado numa fornalha de fogo, para não prostrar diante de uma imagem. E ali naquele momento que eles são colocados na posição para agradar a Deus. Não, porque eu vou colocar na posição, porque assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai acontecer comigo. Cuidado! Deus não age da mesma maneira em todas as vidas. Se você ler na palavra, você vai entender. João Batista pregou contra o adultério de Herodias e Filipe. Herodias. João Batista pregou contra o adultério dela com Herodes. Ele foi preso. A filha dela dançou diante do rei Herodes. E ele ofereceu para ela, falou que daria àquela jovem o que ela quisesse. Até metade do reino. Ela falou para a mãe dela falou para ela, pede a cabeça de João Batista. Então, irmãos, Deus age de várias formas. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não prostrou diante da imagem. Foram lançados na fornalha de fogo e o quarto anjo desceu na fornalha. E quando ele viu, o rei viu, Nabucodonosor viu, falou, peraí, não jogou 3? Lá tem 4 e um tem a aparência dos deuses. Eles foram tirados da fornalha de fogo. Livrou da fornalha de fogo. Daniel não obedeceu um decreto do rei e continuou orando ao Senhor como ele tinha propósito de orar 3 vezes ao dia. Por causa disso, ele foi lançado na prisão. Não foi na prisão, perdão, igreja. Ele foi colocado na cova dos leões. No outro dia, o rei foi lá e ele estava vivo. Os leões não o comeram. Mas quando você lê a história dos judeus, do povo hebreu, você vai ver que muitos foram lançados na jaula com leões e foram comidos. Mas em tudo isso, o nome de Deus foi glorificado. Por quê? Porque bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa do nome do Senhor. Então, quando você for perseguido por causa do nome do Senhor, quando você for perseguido porque está fazendo a obra, porque você está sendo sincero, porque você não anda como o mundo anda, nem nas vestes, nem no comportamento. Quando você age como servo ou como serva do Senhor, quando você abandona as práticas mundanas para fazer a vontade de Deus, você pode ser perseguido, você pode ser humilhado, você pode ser até preso. Mas saiba que você está passando por tudo isso por causa do nome do Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa do meu nome. Ah, porque vai ser preso. O Senhor disse que quando for lá diante dos tribunais, das sinagogas, por causa do nome dele, também não precisamos nos preocupar com o que vamos ter que dizer ou falar para eles, porque no momento certo o Senhor colocará a palavra na nossa boca. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de aflição, mas há diferença entre o que serve e o que não serve. Portanto, faça a diferença. Faça com que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Para que você possa olhar e falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ah, pastor, mas lá em casa é só eu. Mas você pode falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê? Porque essa obra é Deus que faz. Essa palavra, o testemunho, a sua dignidade. É Deus que faz e é Deus que te honra. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família, que ali a sua casa é templo, é morada do Senhor. Ah, pastor, mas na minha casa, na tua casa, precisa na tua casa, porque a verdadeira morada de Deus é o meu coração, é o teu coração. Nós somos o santuário do Deus vivente, o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Mas nós profetizamos a nossa casa. Da mesma maneira que ele habita em mim, eu quero que ele habite na minha esposa, no meu filho, na minha filha. E eu preciso que ele habite em todos nós. Para quê?
para sermos uma fortaleza contra as hostes celestiais da maldade, para sermos a fortaleza contra toda obra de Satanás, porque a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, igreja, eu profetizo que vai tragar fogo, e é fogo do Espírito Santo de Deus, é o fogo que queima, é fogo consumidor, que Deus vai consumir toda a obra das trevas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua casa, sobre a tua família. No teu local de trabalho, o Senhor entrará com a providência, ele entrará com a espada de 2 gumes, e a Bíblia diz que corta para os 2 lados. O Senhor vai entrar com essa espada em teu favor, na tua peleja. Mas faça a diferença, porque há diferença do que serve e do que não serve. E quando fazer essa diferença, Deus ser honrado na sua casa, no seu local de trabalho, na sua rua, no seu colégio, na sua faculdade. Quando você for honrado, testemunhe. Fala, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aquele que não conhece derrota, peleja com justiça, não tem empate nem derrota, Deus vence todas as batalhas. Ah, pastor, por quê? Irmãos, para com porquê e tentar justificar. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou feio. Ele cometeu um adultério. E depois ele planejou, projetou o assassinato daquele homem para que ele pudesse viver com a esposa dele. Esse foi o pecado de Davi. Por causa disso, o Senhor falou que a espada não o apartaria da casa dele. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você lê a palavra, você vai ver que em toda peleja, em toda guerra, em toda luta, todas as lutas pelas quais Davi pelejou, ele venceu todas. Então, aquele pecado trouxe consequências sobre ele? Trouxe. A casa dele foi totalmente destruída. Um filho estrupou a própria irmã. O irmão estrupou a irmã. O irmão matou o irmão. Depois o filho pelejou contra o pai para o matar. Depois lutou irmão contra irmão, pelejando para tomar o trono das mãos de Salomão. Então, assim, ele trouxe sobre a casa dele esse peso, essa batalha. Mas a Bíblia deixa claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o seu pecado pode trazer consequências sobre a tua vida? Sim. Pode trazer consequências sobre a tua casa? Sim. Mas seja um homem, uma mulher, seja um jovem, segundo o coração de Deus, porque Deus vai perdoar o seu pecado. Deus vai lançar por terra, porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: Eu mesmo sou quem perdoa as suas transgressões e do seu pecado não me lembro. Apresente as tuas razões, entremos juntos em juízo para que eu possa te justificar. Então, aquela peleja que veio sobre a casa dele, a única vez que Davi viu a coisa ficar feia por causa de algo que ele fez ali, foi quando ele fez o recenseamento e contou o povo, e aí veio a maldição, porque não era para fazer isso. E começou a matar. E ele orou ao Senhor e o profeta falou com ele para ele ver o que ele queria. Então, irmãos, vai ter hora que vai ter as consequências, sim. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, aquilo que o homem planta, ele colhe. E eu sempre falo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas há diferença entre o que serve e o que não serve. Você não vigiou, você acabou semeando joio em vez do trigo. E quando eu falo isso, igreja, é porque às vezes, na falta de vigilância, na falta de paciência, de sabedoria, nós acabamos, às vezes, fazendo o trabalho do adversário. E nós não estamos aqui para fazer o trabalho do adversário, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Por isso a Bíblia diz a diferença do que serve e o que não serve. E quando você erra por zelo, quando você erra tentando consertar para fazer as coisas certas, quando você erra com o coração ali no seu coração, ali na sua mente, você já está fazendo a coisa certa, mas deu errado. A Bíblia diz que o Senhor conhece o coração e prova a mente. E aí talvez o mundo inteiro te condene, talvez a igreja inteira te julgue, talvez todo mundo te condene pelo que você fez ou pela maneira que você falou.
mas o Senhor conhece o teu coração e prova a sua mente. E é Ele quem te julga. Então talvez o que as pessoas esperam que vai dar tudo errado na sua vida, amanhã, o Senhor, conhecendo o seu coração e provando a sua mente, Ele vê que não tinha maldade, não existia um desejo maligno da sua parte, você alimentando um desejo maligno no seu coração. Mas errou. E independentemente se tinha o desejo ou não, errou, conserta, arrepende-te, busque a presença de Deus, coloca a tua vida no altar, viva a vida de santidade, ore, jejue, pague o preço, porque a oração e o jejum arranca até casta de demônio. Então não tem demônio no inferno que possa impedir que a glória de Deus seja derramada sobre a tua vida, quando você se arrepende do caminho que você tem andado, da maneira que você tem agido. Então, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando a Bíblia diz que há diferença entre o que serve e o que não serve, nós precisamos fazer essa diferença. Quando o Senhor diz lá no livro de Atos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para seres minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até nos confins da terra. É todos os dias, irmãos. Todos os dias nós somos essa testemunha. Nós somos essa testemunha do Senhor, até os confins da terra. Não importa onde, você é testemunha do Senhor. Não importa como, você é testemunha. Então, seja essa testemunha. Seja a carta viva de Cristo, aquela carta de amor, aquela carta de paz, aquela carta de vitória. E seja esse instrumento de Deus na vida das pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja. Seja a resplandecente glória de Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor te proteja e guarde. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego em tuas mãos cada vida que vem ouvir essa mensagem, que não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito Santo, a Deus, a falar a cada um aquilo que eu não consegui falar, mas que o teu Espírito Santo faça essa obra em cada vida, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vós.